Segundo Felipe Dias, da Romance Down, que é o tradutor oficial de One Piece aqui no Brasil, a palavra Haki é composta pelos ideogramas Ha, que significa supremacia, e o Ki, que significa aura, espírito, energia, ou as tantas outras definições que a palavra Ki engloba. E pode ser traduzido literalmente como empolgação, entusiasmo ou ambição. Só que na acepção da palavra ambição, ela não pode ser definida como simplesmente uma ambição qualquer. Não pode ser um exemplo fútil, mas sim algo que remete à dominação, conquista, força. A segunda acepção da palavra, em alguns dicionários japoneses, é o forte desejo de se estar acima dos outros, aspiração, ambição. Mas e se essa ambição pudesse tomar formas não previstas perante os nossos próprios olhos? E se as mentes e almas dos personagens do mangá pudessem fazer manifestar mudanças claras nos poderes que até agora sempre foram obscuros para nós? No vídeo de hoje, a gente vai discutir e explorar as possibilidades e exemplos do famigerado Haki elemental em One Piece. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, e eu sou o Derek. E hoje a gente vai trazer para vocês uma teoria sobre o Haki elemental, algo que vem surgindo no fandom há bastante tempo já. A gente tem muita discussão desde o Red Hawk do Luffy, mas a gente tem exemplos anteriores que a gente vai abordar. E eu vi recentemente um vídeo do Tekken 101, que eu vou deixar na descrição, que me inspirou a trazer esse, né? Vou trazer com alguns elementos diferentes, mas acho que a discussão é bem válida, então é isso que a gente vai abordar. Mas aproveitando o início do vídeo, já peço para você deixar o seu like, já clicar no sininho para se inscrever, checa os links na descrição, porque hoje, assim, sem trocadilho, o bagulho vem quente. Então, chama na vinheta agora. Eu acho que para começar a gente tem que falar o que está gerando essa discussão. E no momento, a gente tem que falar sobre o Kinemon no capítulo 994, simplesmente acender a espada de fogo dele. A gente sabe que ele tem o estilo da raposa de fogo, que é o estilo próprio samurai dele, e que envolve corte e aparentemente um pouco de manipulação de fogo também. E aí ele acende a espada dele sem mais nem menos, ele só faz psh, e acende. Ok, só que isso gerou as dúvidas que vêm de sempre, né? Por que o Luffy consegue fazer o Red Hawk? Realmente é só fricção da borracha com ar? Por que o Luffy consegue ter o Elephant Thor Gun, que ele usa contra o Don Shinjao em Dressrosa? Realmente é só eletricidade estática? Ou será que tem algo ali que conecte justamente essa habilidade do Kinemon e a outras habilidades que já apareceram no mangá anteriormente? E aí agora a gente tem que pensar no sistema de poder de One Piece, né? Qual é o sistema de poder de One Piece? O sistema de poder de One Piece é justamente o Haki. A gente tem, claro, a Akuma no Mi, a gente tem outras habilidades, Rokushiki da CP9, a gente tem Ninjutsu, a gente tem o Electro dos Minks, enfim, tem coisas lá bem específicas, mas uma coisa que permeia todos é basicamente o Haki, claro, poderes de Akuma no Mi. Então a gente tem que pensar em como é que o Haki poderia explicar essas coisas, né? E eu acho que esse é o momento que a gente tem que fazer uma interpretação da palavra. Por isso que eu usei uma coluna do Dias de 2012, que é muito bem escrita e muito interessante, e é um pouco no início, assim, da consolidação do termo Haki, tanto na comunidade quanto no mangá em si, né? Pós-Marineford, início de Ilha dos Tritões e Punk Hazard, Dressrosa e afins. Mas é importante porque eu, que faço direito, acho que uma interpretação mais aberta desse termo vai levar a gente numa solução interessante. Então acho que a gente tem que começar com a mais óbvia, né, que é o Red Hawk. O Tekken fala diretamente dessa no vídeo dele. E pensando no Red Hawk, a gente vê que é o Luffy usando o Haki do armamento. A gente sabe que é o Luffy ali querendo passar a vontade do Ace, né? A gente lembra do Hiken no Ace, que é Punho de Fogo Ace, o nome dele, a alcunha. Pós-time skip, ele puxa lá pra trás, tem o Haki e aí pumba, no Rod Jones. E o bagulho acontece embaixo d'água. Então, a questão da fricção com ar que gera fogo, que é uma coisa válida, a borracha é realmente um elemento que tem interações curiosas, né? E assim, antes que o Marco, que é físico, faça bullying comigo. Eu não sou físico, é tudo lógica de anime mesmo. Mas a gente vai meio, não, quando é anime e é borracha, pode ser, fricção do ar gera calor, calor pode gerar fogo, né, Mas agora, e se isso for uma manifestação da vontade do Luffy? E é justamente isso que é o Haki. Essa ambição, essa vontade, essa supremacia, essa coisa que vem de dentro e que se manifesta em poder. Então nada impede a gente de imaginar um cenário em que o Luffy tá treinando, e ele tá com o Rayleigh, e o Rayleigh tá explicando os conceitos pra ele tem melhorado, tem começado a dominar Haki. Em certo momento, né, ele ainda tá muito abalado pela morte do Ace, a gente sabe como ele ficou, e ele vai avançando no treinamento dele, e ele pensa no Ace, ele pensa no Ace, ele continua, e eventualmente essa ambição, essa vontade, essa força que ele vem tendo dentro dele, acaba gerando um golpe que tem fogo literalmente, entendeu? E a gente não tá falando de um cenário em que o Luffy consegue manipular fogo, ou então ele consegue criar fogo com a mente, mas em situações muito específicas,
específicas, com uma vontade muito grande por trás, uma expansão da aura, que é o Haki, gera justamente um efeito físico, um efeito real na vida. E assim, um golpe poderoso com uma ambição forte por trás. E essa do Luffy com o Ace, pra mim, fica muito clara. Então, essa seria a base pro Haki elemental, mas a gente pode ir mais fundo nisso. E a gente vai falar agora de coisas que não envolvem combate. Porque se a gente pensar, por exemplo, no Diablo Jumbo, do Sanji, a gente teve uma pergunta em SBS perguntando se o Sanji não queimava a perna e as roupas dele quando a perna dele começava a pegar fogo. E o Oda responde brincando, falando assim: não, realmente, o fogo é quente, mas o fogo da paixão dentro do Sanji é mais quente ainda, então aquele fogo não é nada. E é claro que é uma brincadeira, mas por que a gente não pode pensar que o Sanji tendo dentro de si esse Haki, porque o Haki permeia todos, isso ficou claro na explicação do Rayleigh. Todo mundo tem um Haki, mas a ambição, a vontade de ter efeitos físicos, isso demanda um pouco de treinamento e um pouco de vontade e um pouco de naturalidade também. E quando eu digo um pouco, é um monte, tá? Então por que não o Diablo Jumbo ser uma espécie de manifestação do Haki, mas não necessariamente o Haki do armamento, o Haki da observação, mas sim ali uma maneira de o Sanji ter um poder dele sendo manifestado através da sua vontade. E eu sei que as pessoas podem estar agora falando, caralho, puta que pariu, então qualquer merda vai ser Haki. Eu vou pensar e aí um Haki. Não, não é assim. É claro, em situações muito específicas, com uma vontade muito grande por trás. E agora a gente vai falar da Otohime. A Otohime, no capítulo 621, é dita por ter um Haki da observação de nascença. E por que isso é relevante? A Otohime é dita por ter uma empatia lendária, entendeu? Ela consegue sentir exatamente o que as outras pessoas estão sentindo. Isso é quase uma coisa sobrenatural dela. Ela tem esse Haki da observação de nascença, eu acho que é um indicativo do texto do Oda de talvez essa empatia suprema que ela tem ser uma manifestação de Haki. Como, por exemplo, a Aizen em Skypiea tem um mantra ali super avançado, consegue sentir tudo em volta dela, a gente sabe hoje em dia que isso é Haki da observação. Veja como no mangá já teve vários exemplos diferentes de habilidades diferentes se manifestando que podem ser explicados através do Haki, essa interpretação mais ampla dele. A ambição do armamento, a cor da ambição do armamento, né, que é o Haki do armamento, o Haki negro que a gente está acostumado, ele pode ter outras nuances, outras formas. Do mesmo jeito que o da observação, nesses dois exemplos que eu dei, claramente também tem. E como é que isso funcionaria? O Taiken deu um exemplo muito bom que eu gostei, que eu vou usar agora também, que é o exemplo de como Kinemon começou a controlar o fogo. A gente tem passado capítulos dramáticos com ele e os bainhas, as memórias do Oden, a busca pelo próprio estilo de espada, e a gente sabe que o Kinemon buscou o seu próprio estilo de espada. Ele é o dono do estilo da Raposa de Fogo, um estilo que consegue cortar e manipular fogo. Como ele chegou lá? A gente sabe que temos muitas lendas em Wano sobre samurais, a gente sabe que o Kinemon cresceu com o Oden, que é um samurai lendário, a gente sabe que teve o Ryuma antes dele, que era praticamente o deus dos samurais. Então, eu acho que em certo momento, o Kinemon, como foi falado explicitamente no 993, foi buscar o próprio estilo de luta. Vai que um dia ele pensa assim, caralho, na moral, sabe o que seria pica? Eu vou cortar fogo, tá ligado? E aí ele vai e enche a porra de um braseiro e aí começa, pum, cortar fogo, cortar fogo, cortar fogo, cortar fogo, cortar fogo. Eu acho que com o tempo, essa disciplina lendária dos samurais, esse Bushido, a vontade de estar à altura do Oden e dos outros bainhas, a vontade ali de dominar aquele elemento, vai que um dia o Kinemon, plim, realmente cortou o fogo, aquele Haki ele se manifestou. Enquanto isso, a gente sabe que o Kinemon é usuário até de Haki avançado. Então o Haki do armamento dele também se desenvolveu ali nessa escalada. Também foi se desenvolvendo. E pode ser que um dia o Haki do armamento foi desenvolvendo, vai cortando fogo, um gera uma interferência no outro. Uma convergência que é o Haki do armamento modificado para o controle fino do fogo, tanto no corte, quanto no desvio, quanto até acender a sua própria lâmina em chamas. Então esse mecanismo de haver, de conseguir, essa ambição vem através do Haki. E é um sistema simples, mas é por isso que eu acho que ele faz muito sentido. Que aí a gente tem essa habilidade da Akuma no Mi. Todo mundo fica gastando com essa pergunta, por que a Sugar não pega e aí toca no Kaido, o Kaido vira um brinquedo? Eu acho que isso seria impossível, porque a ambição, a vontade, o Haki do Kaido é tão resistente que ele impediria que essa habilidade da Akuma no Mi fosse instantânea, um uso fácil nele. Eu acho que é a mesma coisa o Vergo mostrou lá em Punk Hazard, quando ele resistiu ao Op no Mi do Law, estando todo hackizado ali, mesmo dentro do Room. Claro, depois o Law derrota ele, mas eu acho que não é uma derrota por simples uso de Akuma no Mi, mas sim uma derrota pela elevação do poder do Haki do armamento, a elevação da ambição do Law em querer cortar o Vergo, em querer derrotar aquele oponente. E aí, claro, a gente pode falar dos Yonkous, a gente pode falar do Kaido, por exemplo, que tem ali uns ataques que tem relâmpago, que nem são os 8 trigramas lá do não sei o que lá. A gente tem também ele fazendo no modo dragão lâminas de vento. A gente tem ele usando fogo a partir do seu bafo de cachaça, de cana.
ele realmente é o Kanabana. Tudo bem, não. Mas claro, a gente tem que lembrar que isso pode ser só coisa de dragão, né? O dragão faz essas coisas, o dragão é tão poderoso que ele... Mas e se for um hackzito ali, um hackzito? Agora ele tá na forma humana, vamos ver se ele vai ter os elementos. Enfim, temos vários momentos decisivos que tem realmente ali em One Piece um certo controle elemental fino. Imagino que o Red Hawk vai ser usado mais vezes. O Elefanto Torgan pode ser algo parecido também. Realmente lembrou ali do Enel e foi treinando e caralho, Enel e porra, elétrico é legal, eu sou de borracha, plá. Eu não acho que o Luffy fique pensando nas maneiras finas de ajustar os elementos da natureza conforme a sua técnica de batalha. Não, eu acho que ele tem um haki muito forte, todo mundo fala isso o tempo todo, principalmente o haki do rei dele é hiper forte, né? Ele dominou o haki da observação avançado com Katakuri, e eu acho que ele tem muita afinidade com essas coisas que são mais poderosas ainda, e até a gente pode dizer que diferente no mangá. Red Hawk, Elefanto, Kinemon usando fogo, a gente pode até viajar aqui um pouco, fora o Kaido também usando eletricidade, e os exemplos de dragão, mas o Karate Tritão, né, que controla ali a água dentro do corpo do oponente, a gente pode falar só uma técnica de Karate, irmão, beleza. Mas isso é uma coisa ali que os tritões têm, uma espécie de um haki inerente aos tritões, que eles aprendem desde cedo, muita conexão com a água, muita ambição ali dentro, e aí eles conseguem ter esse tipo de habilidade. Esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Vou deixar os links relevantes, tanto para o vídeo do Tekken quanto para a coluna do Dios, na descrição. Checa os vídeos que vão passar aí. Gente, muito obrigado por terem acompanhado. Me diz o que você achou, me diz se realmente é uma possibilidade, me diz as falhas que vocês veem. Eu acho que é um pouco de viagem, eu acho que a gente pode ficar no básico ali, realmente ser só o Oda querendo enfeitar o mangá, botar coisas mais legais, eu acho que essa é a minha opinião pessoal realmente, mas eu achei muito legal trazer essa discussão e imaginar essas possibilidades acontecendo, e é justamente por isso que eu quero ouvir de você. Então, é isso aí galera, valeu!